Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ultrassons, né? Quando que dá para saber o sexo do bebê sobre o ultrassom, o que é a translucência nucal e sobre o morfológico. Eu vou explicar um pouquinho, né, sobre o que eu sei sobre esses ultrassons. Eu vou começar falando que o sexo do bebê, ele dá para saber a partir da 8ª semana de gestação, através da sexagem fetal, né? Feito um exame de sangue na mãe e ele acusa, né, se é um menino ou uma menina. O acerto desse exame é muito grande, mas há casos que pode acontecer da mãe ter engravidado, perdido o bebê, engravidado novamente e feito o exame, e vamos supor, se ela estava grávida de um menino antes, vai acusar no exame lá de sangue dela que era um bebê masculino. E aí pode ser que ela esteja grávida de novo de uma menina, então vai dar errado. É bom você ir se informar se você teve, né, um aborto recente antes da gestação, informar sobre os riscos do exame dar errado. Mas se você não teve nenhum aborto, você foi lá, fez o exame e deu que é um menininho ou deu com uma menininha, tá tudo certo. Ele é um exame assim bem confiável, não é 100%, mas é confiável. Só que o preço dele é um pouquinho salgado, né? Ele é assim por volta de 300 a 400 reais, varia muito de região para região. E, né, aí quem tiver condições de pagar aí, não aguentar a curiosidade, né? Dá pra saber que é o nenenzinho muito cedo. Agora, através do ultrassom, é muito difícil a gente achar um médico que gosta de falar antes da morfológica, por volta ali que a morfológica é feita de, se eu não me engano, é de 18 a 20 semanas, eu acho. Então, se o médico, tem médico que não gosta de falar, né? Mas o meu médico falou que com 12 semanas dá pra saber o que é. Tanto que ele falou pra mim o que era no meu exame de translucência nucal, que é feito aí por volta de 10 a 14 semanas. Ele falou que dá sim pra saber o que é. Até antes um pouquinho, dá pra ter uma noção, pelo tubérculo genital, eu acho que chama, dá pra ter uma noção, mas com 12 semanas dá pra praticamente ter certeza. Ele falou pra mim, vocês têm ideia como que dá pra ver assim, que quando eu cheguei pra fazer o ultrassom, a menina que tava lá digitando os dados, né, ele falou assim pra ela, eu entrei, né, me perguntei se estava tudo bem, se esclareceu, né, ele me esclareceu minhas dúvidas e tudo. Aí eu falei assim, ô doutor, dá pra ter um palpite do que é meu neném? Aí ele falou assim, não dá pra ter um palpite, não, dá pra ter certeza. Eu sei o que é, eu já vi o que é. Aí eu quero saber, né? A mãe fica toda, nossa, morrendo de curiosidade. O pai também, meu marido tava do lado, né? Aí ele falou assim pra essa menina que tava digitando, olha ali na tela e fala pra ela o que é o neném dela. Ela falou assim, é uma menina. Olha pra você, né, pra vocês terem uma ideia, a menina que tava digitando, né? Aí ele falou assim, isso mesmo, tá vendo como é que ela já tá treinada? Brincou comigo assim. Pra vocês terem uma ideia, né, de como que com 12 semanas dá pra saber o que é sim, né? E ele falou comigo assim, olha, pelo tempo eu não posso te dar 100% de certeza, apesar de eu ter 100% de certeza, foi o que ele falou. Eu posso dar 95% de certeza, porque eu não posso dar 100%. Alguma norma deles lá, não sei o que é. Aí, esse exame, então se você aí vai fazer a translucência nucal, né, tem grande chance de você saber o que é. E o que é essa translucência nucal? Né? O que é esse exame aí que tem médico que pede, outros não pedem? Gente, eu quero explicar que esse exame ele não é 100% certo, né? Ele pode dar alterado e o bebê não ter nada, como ele pode dar normal e o bebê ter alguma coisa. Então tem médico que, como não confia 100% nesse exame, nem pede. Mas esse exame é uma medida que eles tiram da nuca do neném. Essa medida tem que dar até 2,5 milímetros, eu acho. 2,5. Não pode dar mais, porque quanto mais baixo for, melhor. Ele não pode dar mais do que 2,5, porque senão pode ser um indício de que o neném tem alguma anomalia. Não que ele tenha alguma anomalia, mas entre esse e outras coisas que se observa no neném, é um dos indicativos que o neném tem uma anomalia. Então, o que pode se diagnosticar através desse exame? A síndrome de Down, por exemplo. Né, quando não apresenta o osso nasal,
Quando tem o exame acima de 2,5, aí o médico começa a desconfiar. Pela idade da mãe também, que é acima dos 35 anos, a chance de síndrome de Down aumenta um pouco. Então, quanto mais idade tem a mãe, mais aumenta, né? Tem uma escala aí que os médicos olham. 1 para cada 300 nascimentos, nasce com síndrome de Down. Aí quando a grávida tem 40 anos, aumenta esse número, né? Vamos supor, não sei se é isso, tá, gente? Mas vamos supor que de 1 aumenta para 3 a cada... de 1 a cada 200 nascimentos. Então, assim, a contagem deles é mais ou menos isso. Mas a translucência, eu ouvi muito falar sobre ela, eu ficava com muito medo, né? Muito medo de dar algum problema, né? Assim, eu não tava ainda na faixa ainda de muito risco, porque eu tava grávida, eu tinha 32 anos, e eu não tava ainda nessa faixa de risco mais elevado, né? Mosquito, sai mosquito. Aí eu fiquei muito nervosa pra fazer esse exame, tanto que no dia que eu fui pra fazer o exame, me deu até dor de barriga, antes do exame. Aí eu entrei, eu sentei lá na sala, e ele começou a fazer o exame, ele falou assim pra mim, eu falei assim, ele falou assim, pra mim digitar lá, osso nasal, tantos milímetros. Aí eu falei assim, o osso nasal tá presente? Ele tá. Aí eu já fiquei mais tranquila. Aí ele tirou a medida da nuquinha da Alice, né, e deu 1,7. Aí eu já sabia que tava dentro da normalidade, porque eu tinha pesquisado. Aí ele foi, pra vocês verem que esse exame varia muito também do ângulo que o neném tá, ele colocou o aparelho, deu 1,7. Aí depois ele achou uma outra posição melhor. Aí ele falou assim, nossa, essa foto aqui tá ótima. Essa aqui tá ótima pra medir. Deu 1,5. Então, se você fez seu ultrassom aí, o exame deu 2,7, 2,9, 3, pode ser que o ângulo que ele pegou para fazer essa medida não estava correto, né? Poderia ter pegado um ângulo melhor, a medida teria dado menos. E esse exame também, gente, não é pra mãe fazer e já sair desesperada, falando, nossa, meu filho tem algum problema, deu alterado. Porque quando o neném tem alguma anomalia também no coração, algum probleminha no coração, coisas que depois que nascer, né, hoje em dia faz a cirurgia até dentro da barriga da mãe também, mas coisas que simples de se resolver depois. E esses problemas cardíacos também costumam acusar na TN. Só que a TN não é 100%. A maioria das vezes, quando a TN dá alterada, o médico pede o exame de amniocentese, né? É um exame invasivo. Tem mãe que não gosta de invasivo, né? Tem mãe que não gosta de fazer esse exame porque tem medo, porque realmente é arriscado. Porque vai pegar uma agulha, injetar na bolsa, vai tirar um pouquinho do líquido e vai fazer um exame. Por esse exame, ele vai dar qual que é a alteração que tem nos cromossomos do neném, qual que é a alteração que pode ter no neném, quais os probleminhas que ele tem para que ela tenha dado alterada. A maioria das vezes esse exame dá normal e o neném nasce perfeito. Então tá aí o porquê dos médicos alguns não pedir, porque não é um exame 100% confiável. Assim como o exame também pode não dar nada e o neném ter alguma anomalia, né? Mas se você fez o exame e deu alterado, não precisa ficar preocupada não, né? Porque às vezes deu um pouquinho alterado, mas o osso nasal tá presente, o coraçãozinho tá formadinho, né? Pode acontecer várias coisas, né? Só tô dando um exemplo aí pra você ver, do Alice deu 1,7, depois que ele mediu de novo deu 1,5. Então, o seu médico vai lá e mede a nuquinha do neném, dá 2,9, 2,8, 2,7, a mãe já fica desesperada achando que tem algum problema, e se ele tivesse pegado um ângulo diferente, a medida teria sido menor, tá? Aí, esse ultrassom ele é importante sim, para saber, né, se tem alguma anomalia com o bebê, mas ele não é 100% confiável. Então, tem médico que não passa, porque por via das dúvidas, para deixar a mãe preocupada à toa, é melhor nem passar, né? Ele é feito da 10ª semana à 14ª, mas o ideal mesmo é fazer ele na 12ª semana. Eu fiz com 12 semanas e 5 dias. Não sei se vai dar pra ver aí. Eu fiz com 12 semanas e 5 dias, né? E o meu médico, o doutor André Mascarenhas, aí, ele é daqui de Belo Horizonte, né? Não tô ganhando nada pra fazer propaganda pra ele, mas ele é um ótimo médico, porque ele é ginecologista, obstetra, e ele é ultrassonografista também. Então ele tem mais de 20 anos de experiência em fazer ultrassom e segundo ele nunca errou o sexo do bebê, né?
Aí tem a morfológica, né? Deixa eu ver o meu aqui, que eu tenho os meus guardados. A morfológica, gente, ele vai olhar os órgãos do bebê. Por que a morfológica? Aí, a partir da morfológica, deixa eu ver quantas semanas eu tava. Eu tava de 21 semanas. Aí, cronologia de 20 semanas e 6 dias, né? A morfológica, ela é feita, eu não tenho certeza, mas eu vou colocar aqui embaixo a data que é feita a morfológica. Que se eu não me engano é de 20 a 24 semanas, eu acho, de 18 a 22, alguma coisa assim. O meu médico falou que o ideal seria eu fazer com 21 semanas, né? E como eu confio muito nele, eu fiz certinho quando ele falou. Eu fiz com 21 semanas e 6 dias, quase indo para 20. Eu fiz pelo ultrassom com 21 semanas e pela cronologia com 20. Mas eu fiz com 21 semanas. Eu vou mostrar pra vocês, eu não sei se vai dar pra ver, tá, gente? Aqui mostra tudo, ó. A face do neném, o tórax, o coração, parede abdominal. Mostra tudo certinho do neném. O sexo do bebê, aí já é confirmado, aqui já é certeza. Cavidade abdominal, sistema de músculo esquelético, olha tudo. Esse morfológico, ele dá pra ver se o neném tem aquele probleminha de lábio leporino, né? Se tem a fenda, né, palatina, eu acho que chama. E esse ultrassom, ele mostra também, dá para o médico ver, ele examina órgão por órgão do bebê. Ele examina as câmaras do coração, se tá tudo bonitinho, se tá tudo fechadinho, se não tem nenhum sopro. O que é normal na gravidez, aparecer um pequeno sopro no coração do neném, não quer dizer que o neném vai nascer com sopro no coração, né, que os médicos falam CIV. Igual a minha cunhada mesmo, na neném que ela teve agora há pouco tempo, deu um pequeno furinho no coração, né, na artéria do coração lá, e até ela ficou muito preocupada e tudo. A gente pesquisou e viu que não tinha problema, que geralmente isso fecha até o nascimento. Quando não fecha até o nascimento, ele fecha até os 2 anos, e quando não fecha até os 2 anos, pode fechar até os 16 anos. Então, assim, é um problema que é muito simples, né, de se resolver. Se não fechou, né, se o buraquinho for muito grande, faz uma pequena cirurgia para corrigir isso. Mas são coisas aí que detecta no morfológico. Então dá pra ver aí se tem algum problema de coração, olha o pulmão, olha os rins, olha tudo no neném. E aí o médico já vai, né, olhar órgão por órgão. Não é igual a TN, né, que a TN vê o bebê como um todo. O morfológico não, ele vê órgão por órgão. Né? E é um exame muito importante para ver o desenvolvimento do bebê, se tá tendo tudo certinho, se tá correndo tudo bem. Se der alguma alteração no coração, eles vão pedir um exame mais especializado do coraçãozinho do bebê, né? Mas na maioria dos casos dá tudo normal. Então, esses são as outras, né, as principais da gestação, né, que é a ATM e a morfológica. Com 37 semanas eu fiz um outro ultrassom para ver a posição que a Alice estava, para ver se ela já estava encaixada, para ver o peso, para ver tudo. No peso do ultrassom com 37 semanas, ela estava com 2,630. E ela nasceu de 39 semanas e um dia com 2,960. Então, né, o peso dela aumentou um pouco aí, mas o ultrassom estava mais ou menos que certo. Porque pode acontecer de no ultrassom o peso dar menos ou dar mais, né? Não é uma ciência exata, né, daquilo ali. Ele dá uma estimativa pelo tamanho e tudo do peso e do comprimento do bebê. Então é isso, né? A TN é super importante, mas tem médico que não pede, né? Se der alguma alteração aí alguma alteração na TN, o médico pode pedir o exame de amniocentese, nome difícil, amniocentese, né? Tem mãe que prefere não fazer porque corre o risco, sim, de ter um aborto, né? Principalmente quando ele é feito antes da 14ª semana. Mas, né, a maioria das vezes, quando o exame de TN dá alguma alteração, o bebê nasce normal. Então, não é para se assustar, é um exame comum de se fazer, né? E o principal mesmo, entre fazer a TN e a morfológico, se você for, né,
poder fazer um só, faça um morfológico. Né, que o morfológico vai olhar todo, né, o coraçãozinho do neném, para saber se vai precisar de algum cuidado assim que nascer, né, para corrigir algum probleminha, para saber se tem a fenda, né, no lábio, né, se tem o lábio leporino. Isso tudo acusa no exame. Mas é tudo muito tranquilo. A gente, como mãe, a gente tem a tendência mesmo a se preocupar demais, a ficar nervosa com o exame. Cada exame que a gente vai fazer é um medo, né? Mas é normal, o medo existe, porque a gente é mãe, a gente não sabe, tá ali o nenenzinho, você não tá podendo ver ele mesmo para saber se tá tudo bem com ele. Mas geralmente tá tudo certo. Então, se você gostou, se inscreve aqui no canal, clique em gostei, por favor, para me ajudar, que isso ajuda muito na divulgação. E fique atento aí, se inscreve que você vai ser avisado, né? Quando tiver vídeo novo. Eu quero fazer bastante vídeo. E muito obrigada por assistir. Né? Você que está chegando agora no meu canal, seja bem-vindo. E fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.